Atenção, Brasil. O que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre o impossível. Uma mulher que vive há 56 anos em completa escuridão física acaba de descrever com detalhes precisos o rosto de Jair Bolsonaro. Ela nunca viu uma foto. Ela nunca assistiu um vídeo. Ela nunca teve acesso à internet. Ela vive em uma vila remota da África, onde mal chega a eletricidade. Mas durante uma experiência sobrenatural que durou 7 dias, Deus abriu os olhos do espírito dela e mostrou coisas sobre o Brasil que vão fazer você questionar tudo. Ela viu Bolsonaro em uma prisão invisível. Ela viu correntes espirituais ao redor dele. Ela viu demônios conspirando e anjos guerreando. Ela viu a data exata da libertação dele. E ela viu 3 sinais específicos que acontecerão antes disso. Irmãos, o primeiro sinal já está começando a se manifestar neste exato momento. O segundo está prestes a sacudir o Brasil. E o terceiro vai expor uma conspiração tão profunda que a nação inteira entrará em choque. Esta não é mais uma profecia vaga. Esta é uma revelação cirúrgica, com datas, detalhes e sinais confirmáveis. E o mais impressionante, vem de uma mulher que fisicamente não pode ver, mas espiritualmente enxerga melhor que qualquer um de nós. Quando o impossível acontecer, quando tudo se cumprir exatamente como foi mostrado a ela, o Brasil inteiro terá que reconhecer que há um Deus nos céus que ainda revela seus mistérios aos seus servos. Prepare seu coração, fortaleça sua fé, porque o que vem a seguir vai abalar suas estruturas espirituais de uma forma que você nunca experimentou. Fique até o final, porque os últimos minutos desta mensagem contêm informações que você precisa saber antes que seja tarde demais. Mas antes de eu continuar, preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Isso não é sobre algoritmo, é sobre espalhar uma palavra profética que Deus ordenou que chegasse a milhões de brasileiros. Segundo, inscreva-se neste canal e ative todas as notificações. Revelações como esta são raras e você não pode perder as próximas. Terceiro, e isso é o mais importante, vá até os comentários agora e escreva apenas 3 palavras. Correntes serão quebradas. Declare isso. Profetize isso. Concorde com o que Deus já decretou nos céus. Vá agora, escreva correntes serão quebradas nos comentários antes de continuar. Meu nome é Grace Nakato. Tenho 56 anos e nasci em Kampala, Uganda, no coração da África Oriental. Vim ao mundo sem a capacidade de enxergar. Os médicos disseram à minha mãe que era uma condição irreversível. Cegueira congênita total. Nunca vi um amanhecer. Nunca vi as cores de uma flor. Nunca vi meu próprio reflexo em um espelho. Meu mundo sempre foi escuridão absoluta. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, me compensou com algo que poucos têm. Uma sensibilidade espiritual aguçadíssima. Desde criança, aprendi a enxergar de outras formas. Aprendi a reconhecer pessoas pela voz, pelo som dos passos, pelo cheiro. Aprendi a navegar pelo mundo usando meus outros sentidos. E mais importante, aprendi desde muito cedo a ouvir a voz de Deus com uma clareza que muitos que enxergam perfeitamente nunca desenvolvem. Talvez seja porque não tenho as distrações visuais do mundo. Talvez seja porque preciso depender completamente de uma orientação que vai além do que os olhos podem ver. Moro em uma pequena comunidade a cerca de 60 quilômetros da capital. Nossa vila é simples. Casas de tijolos de barro, tetos de zinco, estradas de terra que viram lama quando chove. A eletricidade chega apenas algumas horas por dia, geralmente à noite. Não temos acesso à internet como as pessoas nas cidades. Não temos televisão. Nossas notícias vêm através de rádios antigos e de visitantes ocasionais. Vivemos da agricultura, de pequenos comércios e principalmente da nossa fé em Deus. Sou missionária há 32 anos. Dediquei minha vida inteira ao ministério de oração e intercessão. Nossa igreja é pequena com cerca de 80 membros, mas é uma igreja de fogo. Oramos durante horas, jejuamos regularmente,
Buscamos a face de Deus com intensidade, e Deus tem honrado essa busca. Ao longo dos anos, Ele tem me usado para trazer palavras proféticas para pessoas que vêm de vilarejos distantes buscar oração. Palavras específicas que se cumprem, curas que acontecem, libertações que se manifestam. Nunca busquei fama ou reconhecimento. Nunca quis ser conhecida fora da minha comunidade. Estava feliz servindo ao Senhor no anonimato, orando pelas necessidades locais, cuidando do rebanho que Deus colocou sob meu cuidado. Jamais imaginei que Deus me usaria para trazer uma mensagem profética para uma nação do outro lado do mundo. Uma nação que eu nem sabia que existia. Mas os caminhos de Deus são misteriosos e seus propósitos vão além da nossa compreensão. Tudo começou há exatamente 2 meses e meio atrás. Nossa igreja havia planejado uma vigília especial de oração e jejum. Não era algo incomum para nós. Fazemos vigílias assim 3 ou 4 vezes por ano. Mas desta vez, algo no meu espírito estava diferente. Sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Era como se o Espírito Santo estivesse me preparando internamente para algo grande, algo que mudaria minha vida para sempre. A vigília duraria 7 dias e 7 noites completos. Jejum absoluto de alimentos sólidos, apenas água. Oração contínua, revezando entre os irmãos para que sempre houvesse alguém intercedendo. Não há nada de mágico no número 7, mas biblicamente é o número da completude, da perfeição divina. Sentimos que Deus estava nos chamando para uma consagração completa. Começamos na segunda-feira ao pôr do sol. Cerca de 40 irmãos da nossa congregação participaram da vigília completa. Outros vinham e iam conforme seus trabalhos permitiam. Nossa igreja, que é uma estrutura simples de tijolos com chão de cimento e bancos de madeira rústica, se transformou em um santuário de oração dia e noite durante aquela semana. Os primeiros dias foram intensos, mas dentro do que esperávamos. Orávamos pelas necessidades da nossa comunidade, pelas colheitas que estavam sendo prejudicadas pela seca prolongada, pelos doentes em nossas famílias, pela conversão dos perdidos, pela paz em nossa nação que tem enfrentado tensões étnicas e políticas, pela igreja perseguida em países vizinhos, onde cristãos são mortos diariamente por sua fé. No 4º dia, comecei a sentir algo diferente durante minhas orações. Era como se meu espírito estivesse sendo elevado a um nível mais alto de comunhão com Deus. As palavras que saíam da minha boca pareciam vir de um lugar mais profundo. Comecei a orar em línguas com uma fluência e intensidade que nunca havia experimentado antes. Outros irmãos notaram e começaram a se juntar a mim em intercessão. No 5º dia, durante a tarde, enquanto orava ajoelhada no chão daquela igreja, comecei a ver flashes de luz. Isso pode parecer estranho, mas mesmo sendo completamente cega, às vezes percebo mudanças de luminosidade. É como se minha retina captasse algo, mesmo sem processar imagens. Mas estes flashes eram diferentes. Eram internos, espirituais. Era como se meu espírito estivesse começando a enxergar coisas que meus olhos físicos nunca poderiam ver. No 6º dia, a intensidade aumentou dramaticamente. Sentia como se estivesse na beira de algo monumental. Meu corpo estava fraco pelo jejum prolongado, mas meu espírito estava mais forte do que nunca. Passei aquele dia inteiro em oração, mal conseguindo fazer pausas. Algo estava para acontecer. Eu podia sentir no mais profundo do meu ser. E então, chegou o 7º dia, a última noite da vigília. Era aproximadamente meia-noite quando aconteceu. Estávamos todos prostrados no chão, clamando ao Senhor em alta voz. O calor dentro daquela igreja era sufocante, mas ninguém se importava. A presença de Deus estava tão densa que você podia quase tocá-la. Suor escorria pelos nossos rostos. Lágrimas se misturavam com o suor. Nossas vozes estavam roucas de tanto clamar. Eu estava de joelhos, com meu rosto tocando o cimento frio do chão. Minhas mãos estendidas à frente do meu corpo, orando em línguas com toda a força que ainda restava em mim. De repente,
Senti uma onda de calor sobrenatural percorrer todo o meu corpo. Começou na minha cabeça e desceu até meus pés. Era como um fogo, mas um fogo que não queimava, que purificava. Meu corpo começou a tremer violentamente. Não era algo que eu pudesse controlar. Era como se uma força externa tivesse tomado conta de cada músculo, de cada célula. Tentei manter minha posição, mas era impossível. Minhas mãos começaram a perder a força. Meus braços cederam. E então, tudo ficou escuro. Mais escuro que a escuridão que já vivo diariamente. Os irmãos que estavam ao meu redor me contaram depois o que viram. Disseram que eu caí no chão como um peso morto. Meu corpo ficou completamente rígido. Tentaram me chamar, me sacudir, mas eu não respondia. Verificaram minha pulsação. Estava quase imperceptível. Minha respiração era tão fraca que mal podiam sentir. Alguns entraram em pânico, achando que eu estava morrendo. Outros, mais experientes nas coisas do espírito, perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo e ordenaram que todos continuassem orando. Mas, irmãos, o que eles não sabiam é que eu não estava inconsciente no sentido normal. Eu estava mais consciente do que nunca, só que não no mundo físico. Minha alma, meu espírito, tinha sido transportado para outra dimensão. E pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez em 56 anos de escuridão completa, eu podia ver. Não sei explicar adequadamente o que foi aquilo. Imaginem viver mais de meio século sem jamais enxergar nada, e de repente seus olhos se abrem. Não meus olhos físicos que continuam mortos e inúteis, mas meus olhos espirituais. E o que eu via era mais claro, mais nítido, mais real do que qualquer coisa que os olhos físicos poderiam captar. A primeira coisa que vi foi luz. Mas não era a luz do sol que as pessoas descrevem. Não era a luz de uma lâmpada ou de uma vela. Era uma luz viva, pulsante, cheia de amor e poder. Uma luz que tinha personalidade, que tinha propósito. E dessa luz, lentamente, foi se formando uma figura. Era um ser de beleza indescritível, alto, majestoso, vestido com roupas que brilhavam como se fossem feitas de luz sólida. Seu rosto emanava glória. Seus olhos eram como chamas de fogo, mas chamas que não aterrorizavam, que aqueciam a alma. Asas enormes se estendiam de suas costas, asas que pareciam ser feitas de penas de luz. Soube imediatamente que estava diante de um anjo do Senhor. Grace, ele disse, e sua voz era como o som de muitas águas fluindo ao mesmo tempo. Não tenha medo. Fui enviado pelo Altíssimo para te mostrar coisas que em breve acontecerão. Tentei falar, mas minha voz não saía. Estava completamente tomada pela reverência e pelo assombro. Ele estendeu sua mão em minha direção. Venha, ele disse. Preciso te levar a um lugar distante. Peguei sua mão e no momento em que nossos dedos se tocaram, senti uma energia percorrer meu corpo inteiro. E então, irmãos, começamos a nos mover. Não era caminhar, era voar. Estávamos voando através de espaços que não consigo descrever. Era como se estivéssemos atravessando dimensões, cortando através de barreiras invisíveis entre o mundo espiritual e o mundo físico. Vi estrelas passando ao nosso redor. Vi o que pareciam ser galáxias inteiras. Vi cores que não existem no espectro visível normal. Tudo era tão glorioso, tão magnífico, que eu mal conseguia processar. Para alguém que nunca viu nada, aquilo era uma sobrecarga sensorial absoluta. Mas de alguma forma, meu espírito conseguia absorver tudo. E então, de repente, paramos. Olhei para baixo e vi algo completamente diferente de tudo o que havia visto até então. Vi terra. Vi oceanos imensos de um azul profundo. Vi florestas verdes que se estendiam por quilômetros. Vi montanhas majestosas tocando as nuvens. Vi cidades com milhares de prédios, estradas cheias de carros, pessoas caminhando pelas ruas. Onde estamos? Consegui finalmente perguntar. Minha voz saiu trêmula, cheia de admiração e confusão. Esta é uma nação chamada Brasil, o anjo respondeu. Brasil? O nome não significava nada para mim. Nunca havia ouvido falar deste lugar.
Não sabia onde ficava no mapa mundial. Não conhecia sua história, sua cultura, seu povo. Era completamente estrangeiro para mim. Olhei mais atentamente para aquela terra abaixo de nós. Vi a diversidade. Vi praias de areia branca contrastando com o azul do oceano. Vi a floresta amazônica, densa e misteriosa. Vi cidades modernas com arranha-céus. Vi favelas onde pessoas viviam amontoadas em barracos precários. Vi igrejas enormes, algumas com milhares de pessoas dentro, outras quase vazias. Era um país de contrastes extremos. O anjo, então, começou a me mostrar coisas mais específicas. A visão se aproximou, como se estivéssemos mergulhando através das nuvens, descendo em direção a uma cidade grande. Vi prédios governamentais imponentes. Vi uma praça enorme. Vi pessoas vestidas formalmente, entrando e saindo de edifícios importantes. Esta é a capital, Brasília, o anjo explicou. É aqui que o governo desta nação opera. É aqui que decisões são tomadas. Mas, Gracie, olhe mais profundamente. Veja o que está acontecendo no mundo espiritual sobre este lugar. Minha visão mudou. Era como se uma camada da realidade tivesse sido removida e eu pudesse ver além do físico. O que vi me horrorizou. Sobre aqueles prédios governamentais havia criaturas demoníacas. Não eram demônios comuns. Eram principados poderosos, entidades das trevas de alto escalão. Alguns pareciam dragões escuros pairando no ar. Outros pareciam serpentes gigantescas enroscadas ao redor das estruturas. Havia uma atmosfera pesada de opressão, manipulação e engano sobre aquela cidade. Vi como esses demônios influenciavam pessoas específicas. Vi como sussurravam em ouvidos de políticos, de juízes, de pessoas em posições de autoridade. Vi como plantavam pensamentos malignos, como incitavam decisões corruptas, como mantinham um sistema de trevas funcionando. Mas então, o anjo apontou para uma direção específica. Olhe ali, ele disse. A visão se moveu rapidamente, atravessando a cidade, indo para um bairro residencial. Paramos sobre uma casa específica. Não era um palácio ou mansão. Era uma residência comum, mas estava cercada por seguranças, câmeras, carros oficiais. Entre naquela casa, o anjo ordenou. E então, de forma sobrenatural, atravessamos as paredes como se fossem névoa. Estávamos dentro da residência. Vi alguns cômodos, vi seguranças postados estrategicamente. E então vi ele. Um homem sentado sozinho em uma sala. Ele estava em uma cadeira com aparência cansada, mas seus olhos tinham uma determinação que não podia ser quebrada. Irmãos, eu nunca tinha visto uma fotografia de Jair Bolsonaro. Não tinha acesso à internet para ver vídeos. Não assistia televisão. Mas naquele momento, vendo aquele homem na visão espiritual, cada detalhe do rosto dele ficou gravado na minha memória. Vi seus cabelos grisalhos um pouco despenteados. Vi as linhas de expressão no rosto, marcas de anos de batalhas. Vi seus olhos, que mesmo cansados mantinham um brilho de quem não desiste. Vi como ele segurava uma Bíblia nas mãos, lendo-a silenciosamente. Este homem, o anjo disse, se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele foi presidente desta nação e está preso. Preso? Perguntei. Mas ele não está em uma cela, está em prisão domiciliar, o anjo explicou. Mas há algo muito pior do que prisão física acontecendo aqui. Olhe no espiritual. Minha visão mudou novamente. Vi correntes, mas não eram correntes de metal. Eram correntes espirituais, feitas de uma substância escura e pegajosa que parecia viva. Essas correntes estavam enroladas ao redor de Bolsonaro. Uma ao redor do pescoço, outra ao redor do peito, outras ao redor dos pulsos e tornozelos. Eram correntes de opressão, de acusação, de injustiça. Vi demônios ao redor daquela casa, dezenas deles. Alguns pareciam abutres pairando no ar, esperando por uma oportunidade de atacar. Outros eram como sombras deslizando pelas paredes, sussurrando acusações, tentando plantar desespero. Era uma situação espiritualmente opressiva, de uma intensidade que eu raramente havia visto. Por que ele está assim? Perguntei ao anjo.
Porque ele representa uma ameaça, foi a resposta. Uma ameaça ao sistema de corrupção e trevas que controla esta nação há décadas. Ele não é perfeito. É apenas um homem com falhas como qualquer outro. Mas Deus colocou sua mão sobre a vida dele para um propósito específico. E as forças das trevas sabem disso. Por isso, fazem de tudo para destruí-lo, para silenciá-lo, para mantê-lo preso e impotente. Mas então, o anjo me mostrou algo que mudou completamente o que eu estava vendo. Olhe novamente, Grace. Olhe com mais atenção. Minha visão se aprofundou ainda mais no espírito. E foi quando vi os anjos, anjos guerreiros de Deus, poderosos e majestosos, posicionados estrategicamente ao redor daquela residência. Eles seguravam espadas flamejantes. Suas asas estavam abertas em postura defensiva. E uma luz emanava deles, que mantinha os demônios afastados. Sempre que um demônio tentava se aproximar demais, os anjos avançavam e o repeliam. Havia uma barreira espiritual invisível aos olhos físicos, mas absolutamente real no mundo espiritual. Bolsonaro estava protegido. Ele não sabia. Ele não podia ver. Mas a guarda angelical ao redor dele era impenetrável. Esta proteção permanecerá, o anjo me disse, porque ainda há um propósito a ser cumprido. Muitos tentarão tirar a vida dele. Haverá planos elaborados nas sombras. Haverá conspirações de pessoas poderosas. Mas enquanto Deus não remover esta proteção, nada prosperará contra ele. Então algo extraordinário aconteceu. O anjo estendeu sua mão em direção às correntes espirituais que eu via ao redor de Bolsonaro. E com uma voz que ecoou como trovão, ele declarou: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Estas correntes serão quebradas. Este cativeiro terá fim. A libertação está decretada nos céus. E o que Deus decreta, nenhum homem pode anular. No momento em que ele disse isso, vi as correntes tremerem. Não se quebraram imediatamente, mas vi rachaduras aparecendo nelas. Vi a substância escura que as formava, começando a se desintegrar lentamente. Era como se a declaração do anjo tivesse iniciado um processo que inevitavelmente levaria à destruição completa daquelas amarras. Quando? Perguntei ansiosamente. Quando isso acontecerá? O anjo me olhou com aqueles olhos de fogo e disse: vou te mostrar mais. Preste atenção em tudo o que vou revelar, porque você levará esta mensagem ao povo desta nação. E então, a visão mudou novamente. Não estávamos mais dentro daquela casa. Estávamos suspensos sobre o Brasil inteiro, vendo a nação de uma perspectiva celestial. O anjo começou a me mostrar eventos futuros, como se estivesse desenrolando um pergaminho profético diante dos meus olhos. E o que vi a seguir, irmãos, é o que vocês precisam prestar muita atenção, porque são sinais confirmáveis que provarão que esta profecia é verdadeira. Antes que Bolsonaro seja liberto, o anjo me disse: 3 sinais específicos se manifestarão. Estes sinais servirão como confirmação de que o tempo da libertação chegou. Preste atenção, Grace, porque quando o povo brasileiro vir estes sinais, saberá que a palavra profética que você trouxe era verdadeira. O primeiro sinal, ele continuou, será a queda súbita de uma figura política poderosa. Alguém que hoje parece intocável, que hoje parece ter controle absoluto, cairá de forma dramática e inesperada. Não será uma saída política normal. Será uma queda vergonhosa, pública, que chocará a nação inteira. E quando isso acontecer, o povo deve entender. Este é o primeiro sinal. Vi então na visão uma pessoa específica. Não posso dizer exatamente quem era, pois o rosto estava parcialmente coberto. Mas vi essa pessoa em uma posição de grande autoridade, tomando decisões que afetavam milhões. Vi como essa pessoa estava envolvida em esquemas de corrupção profunda, em manipulações do sistema judiciário, em conspirações para manter pessoas inocentes presas, enquanto criminosos reais andavam livres. E então vi a queda. Vi documentos sendo revelados. Vi conversas secretas sendo expostas. Vi a reputação dessa pessoa sendo destroçada publicamente.
Vi vergonha, humilhação, o fim de uma carreira que parecia inabalável. E vi como isso causaria um efeito dominó, começando a desmantelar toda uma estrutura de poder corrupto. O segundo sinal, o anjo continuou, será da natureza. Deus enviará um evento natural que sacudirá o Brasil e causará grande comoção nacional. Não será apenas mais uma notícia, será algo significativo que mobilizará o país inteiro. E no meio deste evento, o povo de Deus terá a oportunidade de demonstrar o amor de Cristo em ação prática. Vi então na visão chuvas intensas, vi rios transbordando, vi deslizamentos de terra, vi cidades sendo afetadas por inundações severas, vi pessoas perdendo suas casas, suas posses, precisando de ajuda urgente. Mas também vi algo lindo no meio da tragédia. Vi cristãos se mobilizando. Vi igrejas abrindo suas portas para abrigar desabrigados. Vi crentes doando alimentos, roupas, trabalhando incansavelmente para ajudar os necessitados. Vi o corpo de Cristo operando como deveria operar. Este desastre, o anjo explicou, servirá a múltiplos propósitos. Primeiro, será um chamado de atenção para a nação, lembrando o povo de sua fragilidade e da necessidade de Deus. Segundo, será uma oportunidade para a igreja verdadeira brilhar em meio às trevas. E terceiro, será o segundo sinal de que a libertação profetizada está próxima. O terceiro sinal, o anjo disse com solenidade, será o mais impactante de todos. Uma conspiração de proporções gigantescas será exposta à luz. Segredos guardados por anos virão à tona. Planos elaborados nas sombras serão revelados. E o povo brasileiro ficará chocado ao descobrir a profundidade da traição e da manipulação que acontecia nos bastidores do poder. Vi então documentos sendo vazados. Vi gravações secretas sendo divulgadas. Vi evidências irrefutáveis de conspiração sendo apresentadas ao público. Vi conversas entre pessoas poderosas tramando contra a nação, conspirando para manter um sistema corrupto funcionando, planejando como eliminar aqueles que representavam ameaça ao status quo. Vi especificamente planos contra Bolsonaro. Vi como havia sido tramado para mantê-lo preso, para destruir sua reputação, para afastá-lo permanentemente da vida política. Vi a profundidade do ódio que certas pessoas tinham dele, simplesmente porque ele representava uma ameaça aos seus esquemas. E vi como toda essa conspiração seria exposta de uma forma tão clara que até seus críticos mais ferrenhos teriam que admitir a injustiça que foi cometida. Quando este terceiro sinal se cumprir, o anjo me disse: a libertação estará às portas. Então meus olhos viram algo que me deixou sem palavras. Vi o momento exato da libertação. Vi Bolsonaro saindo daquela residência onde estava preso. Mas havia algo diferente nele. Não era mais o homem cansado que eu havia visto anteriormente. Havia uma luz em seus olhos, uma renovação em seu semblante. O tempo de provação tinha refinado algo nele, tinha queimado impurezas, tinha fortalecido sua fé. Vi as correntes espirituais se despedaçando completamente. Foi como vidro explodindo em milhares de fragmentos. Os demônios que estavam ao redor fugiram gritando, incapazes de suportar a glória que emanava dos anjos de Deus. E uma luz desceu do céu, como se o próprio Deus estivesse selando aquele momento de libertação. Vi multidões nas ruas celebrando. Mas não eram celebrações políticas comuns. Era algo mais profundo. As pessoas não estavam apenas felizes por um homem ser liberto. Estavam celebrando porque reconheciam que Deus havia intervindo. Estavam celebrando porque viram o impossível acontecer diante de seus olhos. Estavam celebrando porque a justiça divina havia prevalecido sobre a injustiça humana. Vi pessoas chorando de alegria. Vi famílias abraçadas. Vi jovens gritando de emoção. Vi idosos de joelhos agradecendo a Deus. Vi bandeiras do Brasil sendo agitadas ao vento. E vi algo particularmente tocante. Vi crianças pequenas que não entendiam completamente a política, mas que sentiam no espírito que algo grande e bom havia acontecido. E então o anjo me disse a parte mais importante de toda a visão. Grace,
A libertação dele acontecerá antes das chuvas do segundo ano. Na sua terra, em Uganda, vocês conhecem bem o ciclo das chuvas. As grandes chuvas chegam entre abril e maio. Assim também no Brasil. A libertação de Bolsonaro acontecerá antes das grandes chuvas de 2026. Entre março e maio daquele ano, você verá este decreto divino se cumprir. Mas a visão não terminou aí. O anjo me mostrou algo além da libertação. Me mostrou o que viria depois. Vi Bolsonaro tendo um papel significativo na transformação do Brasil. Não posso dizer exatamente qual será esse papel, pois isso depende de escolhas que ainda não foram feitas. Mas vi que sua influência não terminaria com a libertação. Vi que ele seria como uma voz profética para a nação, chamando o povo de volta aos fundamentos, aos valores, à busca de Deus. Vi um movimento espiritual começando no Brasil. Um avivamento genuíno, não fabricado por homens, mas soprado pelo Espírito Santo. Vi jovens sendo transformados radicalmente. Vi famílias sendo restauradas. Vi vícios sendo quebrados. Vi igrejas saindo da mornidão e entrando em um fervor espiritual que há muito tempo não se via. E vi como a libertação de Bolsonaro seria um catalisador, um ponto de virada que marcaria o começo deste mover de Deus. O anjo então se virou completamente para mim e disse: Grace, você entende agora por que foi escolhida para trazer esta mensagem? Balancei minha cabeça, ainda processando tudo o que havia visto. Porque você é cega, ele explicou. Porque você nunca viu com olhos físicos. Porque é impossível que você soubesse dessas coisas por meios naturais. Quando você descrever o rosto de um homem que nunca viu, quando você detalhar eventos que não tem como conhecer, quando você profetizar coisas específicas sobre uma nação que não é a sua, todos saberão que foi Deus quem revelou. Não haverá espaço para dúvida. Será evidente que isto é palavra profética genuína. E então, ele me deu instruções claras. Quando voltares ao teu corpo, contarás tudo o que viste. Não omitas nada. Descreve cada detalhe. Fala dos 3 sinais. Declara a data da libertação. E diz ao povo brasileiro que Deus não os abandonou, que Ele está no controle, que o impossível está prestes a acontecer. Diz a eles que mantenham a fé. Quem confia no teu cuidado nunca fica só. Tem caminho sendo alinhado mesmo quando eu não percebo. Enquanto eu sigo obediente, Deus trabalha em segredo. Não vivo preso ao passado, nem com medo do amanhã. Eu caminho passo a passo com fé no coração e paz na alma. Se o plano muda de repente, eu escolho confiar. Porque o Deus que abre portas sabe exatamente onde me levar. Não é sorte, é propósito. Não é acaso, é direção. Cada recomeço é prova do teu amor em ação. Eu respiro fundo e entrego tudo que eu não posso controlar. Pois quem confia no Senhor aprendeu a recomeçar. É recomeço todo dia. É graça nova ao amanhecer. É recomeço todo dia. É graça nova ao amanhecer. Mesmo em meio à correria, Deus me ensina a viver. Não importa como foi ontem, hoje eu posso escolher. Recomeço todo dia, com Deus pra me fortalecer. Se o medo tentar me parar, eu lembro do teu favor. Quem anda sustentado pela graça não vive mais pela dor. O passado não me prende, o futuro não me assusta. Eu vivo hoje confiante na tua mão justa. Recomeço todo dia com Deus, sempre vale
a pena seguir.